Gênesis 37. Jacó morava na mesma terra onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, na terra de Canaã. A história da família de Jacó continua assim. José tinha 17 anos e ajudava seus irmãos a cuidar das ovelhas. Ele ainda era bem jovem e costumava andar junto com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram esposas de seu pai. Mas José às vezes contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque José nasceu quando ele já era mais velho. Por isso, ele fez para José uma roupa muito especial, cheia de cores diferentes. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais de José do que deles, ficaram com muita raiva e não conseguiam tratar José bem. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Isso fez com que eles ficassem com ainda mais raiva dele. Ele disse: "Escutem o sonho que tive. A gente estava no campo juntando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se juntavam ao redor do meu e se curvavam diante dele." Os irmãos responderam: "Então você acha que vai mandar na gente? Que vai ser nosso rei?" E ficaram com ainda mais ódio dele por causa dos sonhos e do jeito que ele falava. Depois disso, José teve outro sonho e contou de novo aos irmãos. Ele disse: "Eu tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim." Quando contou isso ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e perguntou: "Que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você?" Os irmãos ficaram cheios de inveja, mas o pai guardou aquilo no coração e ficou pensando no que poderia significar. Um dia, os irmãos foram cuidar do rebanho perto de Siquém. Israel disse a José: "Seus irmãos estão cuidando do rebanho em Siquém. Vá até lá e veja como eles estão e como estão os animais. Depois volte e me conte." José respondeu: "Estou indo." Então o pai o enviou do vale de Hebrom para Siquém. Quando José chegou lá, ficou andando pelo campo procurando seus irmãos. Até que um homem o encontrou e perguntou: "O que você está procurando?" José respondeu: "Estou procurando meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando do rebanho?" O homem disse: "Eles já foram embora daqui. Ouvi eles dizendo que iriam para Dotã." Então José foi atrás deles e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos viram José de longe, antes mesmo de ele chegar, já começaram a planejar matá-lo. Disseram uns aos outros: "Olhem lá, vem o grande sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas covas. Depois vamos dizer que um animal selvagem o atacou. Aí vamos ver o que vai acontecer com esses sonhos dele." Mas Ruben ouviu isso e tentou salvá-lo. Ele disse: "Não vamos matar José, não derramem sangue, só joguem ele nessa cova aqui no deserto, mas não machuquem ele." Ruben disse isso porque planejava voltar mais tarde, tirá-lo da cova e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou, os irmãos arrancaram sua roupa especial, aquela cheia de cores, pegaram José e o jogaram dentro da cova. A cova estava vazia e seca. Depois se sentaram para comer. Quando levantaram os olhos, viram um grupo de ismaelitas vindo de Gileade com camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, indo para o Egito. Então Judá disse: "De que adianta matar nosso irmão e esconder o que fizemos? Vamos vender ele para esses ismaelitas. Assim não seremos culpados pela morte dele, afinal ele é nosso irmão, alguém da nossa própria família." E os irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas chegaram, tiraram José da cova e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E eles levaram José para o Egito. Quando Ruben voltou à cova e viu que José não estava mais lá, ficou desesperado. Ele rasgou suas roupas em tristeza e voltou aos irmãos dizendo: "O menino sumiu! O que vai ser de mim agora?" Os irmãos pegaram a roupa especial de José, mataram um cabrito e sujaram a roupa com sangue. Depois mandaram levar aquela roupa ao pai, dizendo: "Achamos esta túnica. Veja se é ou não a roupa do seu filho." Jacó reconheceu na hora e disse: "É a roupa do meu filho. Algum animal selvagem o devorou." Com certeza José foi despedaçado. Jacó rasgou suas roupas de dor, vestiu pano de saco e chorou seu filho por muitos dias. Todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não aceitava consolo. Ele dizia: "Vou chorar por meu filho até o dia em que eu morrer." E assim Jacó chorava profundamente por José. Enquanto isso, os midianitas levaram José para o Egito e o venderam a Potifar, um oficial importante do faraó, chefe da guarda.
Esse capítulo mostra uma verdade muito forte sobre a vida. Às vezes o sofrimento que enfrentamos não vem de inimigos distantes, mas das pessoas mais próximas. José foi rejeitado, traído, vendido e arrancado da própria família por seus próprios irmãos. E mesmo assim, o plano de Deus para a vida dele não terminou ali. Na verdade, tudo aquilo era o começo de algo maior. A história nos lembra que nem sempre entendemos por que certas coisas ruins acontecem. Às vezes somos injustiçados, mal interpretados, humilhados ou machucados por quem deveria nos proteger. Mas assim como no caso de José, Deus vê cada passo. Nada fica fora do alcance dele, e ele é capaz de transformar dores em caminhos novos. Pense nas situações de hoje. Uma pessoa que perdeu o emprego sem motivo. Alguém que foi traído por um amigo, um jovem que sente que a família não o entende, uma mãe que está cansada de lutar sozinha, uma pessoa que sonha alto, mas é ridicularizada. O texto nos ensina que mesmo quando parece que tudo está contra nós, Deus não nos abandona. Ele continua escrevendo a história por trás das cortinas. José desceu para o Egito como escravo, mas Deus já estava preparando o futuro onde ele seria levantado, honrado, e se tornaria resposta para muita gente. A mensagem final é simples, mas poderosa. Quando você passar por momentos difíceis, lembre-se de José. O que hoje parece uma cova, amanhã pode ser o início do cumprimento dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Confie, mesmo quando você não entende. Deus sabe exatamente onde cada passo vai te levar. Gênesis 38. Naquele tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi morar perto de um homem chamado Ira, que morava em Adulão. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele se casou com ela e teve relações com ela. Ela engravidou e teve um filho, e o chamou de Er. Depois engravidou de novo e teve outro filho, chamado Onã. Mais tarde, teve ainda outro filho, chamado Selá. Judá estava em Quezibe quando esse último nasceu. Quando Er cresceu, Judá escolheu para ele uma esposa chamada Tamar. Mas era um homem mau e fazia coisas que desagradavam a Deus. Por isso Deus tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã: case com Tamar, a esposa do seu irmão, e tenha filhos com ela para que o nome de seu irmão continue. Mas Onã sabia que os filhos não seriam considerados dele. Então, quando ficava com Tamar, ele derramava o sêmen no chão, para não ter filhos com ela. O que ele fazia era errado diante de Deus. E Deus também tirou a vida dele. Judá então disse a Tamar, sua nora: volte para a casa de seu pai e fique viúva lá até que Selá, meu filho, crescer. Ele disse isso porque tinha medo de que Selá também morresse, como os outros dois. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Com o passar do tempo, a esposa de Judá, a filha de Sua, morreu. Depois de um tempo de luto, Judá foi a Tina junto com seu amigo Ira, para acompanhar a tosquia das ovelhas. Quando Tamar soube que seu sogro estava indo para Tina, ela tirou as roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se sentou perto da entrada de um lugar chamado Duas Fontes no caminho para Tina. Ela fez isso porque percebeu que Selá já tinha crescido, mas Judá não a tinha dado para ele como esposa. Quando Judá viu Tamar, não percebeu que era sua nora, porque o rosto dela estava coberto. Ele pensou que ela fosse uma prostituta, então se aproximou e disse: quero me deitar com você. Tamar perguntou: o que você me dará por isso? Judá respondeu: mandarei um cabrito do meu rebanho. Então ela disse: mas você precisa me deixar algo como garantia até o cabrito chegar. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: seu selo, sua corda e o cajado que você está segurando. Judá entregou tudo isso para ela, teve relações com ela, e Tamar engravidou dele. Depois disso, Tamar se levantou, foi embora, tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio de seu amigo Ira para pegar de volta as coisas que havia deixado com aquela mulher, mas eles não conseguiram encontrá-la. Perguntaram aos homens daquele lugar: onde está a mulher que ficava aqui na beira da estrada? Mas eles disseram: não houve nenhuma prostituta aqui. Ira voltou para Judá e disse: não encontrei a mulher, e as pessoas daqui também disseram que nunca viram ninguém assim por aqui. Então Judá respondeu: então deixa assim. Melhor que ela fique com as minhas coisas do que as pessoas começarem a zombar da gente. Fiz a minha parte enviando o cabrito. Mais ou menos 3 meses depois, alguém avisou Judá: Tamar, sua nora, cometeu adultério e agora está grávida. Judá disse:
tirem ela daqui e queimem-na. Mas quando estavam levando Tamar, ela mandou um recado para Judá: estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E mostrou o selo, a corda e o cajado. Ela ainda disse: veja de quem são essas coisas. Judá reconheceu na hora e disse: ela está mais certa do que eu, porque eu não a dei como esposa para selar. E depois disso, ele nunca mais teve relações com ela. Quando chegou a hora de Tamar dar à luz, descobriu-se que ela tinha gêmeos. Na hora do parto, um dos bebês colocou a mão para fora e a parteira amarrou uma fita vermelha na mão dele, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão de volta, e o outro bebê nasceu antes. A parteira disse: como você conseguiu passar na frente assim? E por isso deram a ele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro bebê, com a fita vermelha na mão, e ele recebeu o nome de Zerá. Esse capítulo é cheio de situações difíceis, escolhas erradas e momentos confusos. Mas justamente por isso ele fala tanto sobre a realidade humana e sobre como Deus age mesmo no meio do caos. Vemos uma família quebrada, decisões precipitadas, injustiça, dor, engano e até preconceito. Tamar foi deixada de lado, enganada, esquecida e tratada de forma injusta. Judá fez escolhas que machucaram outras pessoas e tentou esconder seus erros. Onã também agiu com egoísmo, pensando apenas nos próprios interesses. Mas Deus não abandonou ninguém nessa história. Nem Judá, nem Tamar. Nem a família que parecia estar completamente fora do rumo. A verdade profunda desse texto é que Deus consegue transformar até as histórias mais bagunçadas em caminhos para o futuro. Pérez, filho de Tamar, fruto dessa situação tão complicada, mais tarde faria parte da linhagem de Davi, séculos depois da linhagem de Jesus, ou seja, de uma história cheia de dor e erros. Deus tirou algo grandioso e cheio de propósito. Isso fala muito com a vida de hoje. Talvez você tenha uma história com partes vergonhosas, difíceis, ou marcadas por decisões que você não se orgulha. Talvez outras pessoas tenham te tratado com injustiça, esquecido de você ou te colocado em situações que te machucaram. Talvez você olhe para sua família e sinta que as coisas estão fora de controle. Mas a mensagem de Deus aqui é clara. Ele não precisa de uma história perfeita para realizar algo perfeito. Ele não espera que tudo esteja certo para agir. Ele trabalha inclusive nos erros, nas quedas, no arrependimento, nos momentos em que você pensa que nada faz sentido. Deus é especialista em transformar cenários escuros em recomeços. Ele é capaz de tirar vida nova até das situações que pareciam perdidas. Se hoje você sente que sua história tem capítulos que gostaria de apagar, lembre-se. Deus pode escrever algo novo a partir do que você viveu. Ele não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas e nem histórias quebradas. A pergunta é: você está disposto a deixar Deus pegar o que deu errado e transformar em algo com propósito? Assim como Tamar teve justiça e como Judá teve mudança, Deus também quer trazer restauração para você, mesmo que tudo tenha começado com confusão, erro ou rejeição. Ele continua sendo o Deus que transforma caos em promessa.